Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança. Desde a minha juventude. Salmos, capítulo 71, versículo 5. Olá, a graça e a paz do Senhor a todos. Nesse momento vamos iniciar o nosso primeiro culto jovem do ano, de 2020. Infelizmente, por meio às circunstâncias, nós vamos estar fazendo nosso culto online, mas mesmo assim não deixe que isso impeça a sua adoração. E nesse momento, vamos levantar uma palavra de oração, vamos clamar ao nosso Senhor Deus para que Ele nos proteja, para que Ele nos cuide, nos guarde nesse momento tão difícil ao qual nós estamos enfrentando. Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, Pai, a qual o Senhor nos concedeste. Pai, muito obrigado, Pai, pela sua proteção. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, Pai. Não tem desamparado os seus filhos, Pai, nesse momento de crise, Pai, nesse momento tão difícil para nós. Pai, nesse momento, Pai, que o Senhor possa entrar em cada lar, Pai, cada jovem que estará assistindo a esse culto, Pai, possa ser tremendamente abençoado, Pai, renovado pela Tua palavra, Pai, pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. E nesse momento agora, estarei te convidando, mesmo do seu lar, a você estar se levantando, estar adorando ao Senhor. E nesse momento vamos passar pelo nosso período de adoração, que o Senhor possa abençoar essa vida tremendamente e abundantemente, em nome de Jesus. Meus pais, meu irmão, esse momento eu convido a você a entregar a sua melhor adoração, o seu melhor louvor ao Senhor. Nós sabemos que não há outro lugar a não ser na presença de Deus. E que está abençoado, que está fortalecido através da palavra, através da tua adoração. E que você possa verdadeiramente ser cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio da glória dele, cheio do poder, através do teu melhor que tu irá entregar para ele nesse momento. Seu amor me deu uma nova canção e me transformou, me deu a direção, me mostrou o que era o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor. O seu amor me deu uma nova canção. Obrigado, Jesus. Me transformou, me deu direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver.
seu amor me deu uma nova canção, me transformou, me deu direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver seu amor. O seu amor me deu uma nova canção, me transformou, me deu direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver, e eu estou aqui. E eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, te dizer, paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, deixar isso. Pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, te dizer, eu te amo, porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou teu. Detalhe de você, eu sou teu, porque mas aquele que é de vir, por isso declaramos todo o Espírito Santo, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que Obrigado, Senhor. Esperamos ansiosamente pela Tua volta, pela busca da Tua igreja, Deus. Por todos nós, Senhor, que estamos te buscando todos os dias em nossas vidas, buscando nos fortalecer, colocando a lenha, Pai, no altar, através das nossas orações, através de tudo aquilo que te entregamos, Senhor, que seja o nosso melhor para Ti, Deus.
Não deixe que o fogo se apague. O fogo continuará ardendo continuamente sobre o altar. Mas basta crer que eu e você colocamos as nossas lenhas, nossas orações, os nossos sacrifícios, nos entregamos a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E essa chama nunca se apagará. Então joga a lenha e adora o Senhor. Fogo queimará continuamente no altar. Joga lenha, joga lenha. O fogo queimará continuamente no altar. Joga lenha, joga lenha. Possamos todos os dias alimentar com todo o Espírito Santo em nossas vidas, com tudo aquilo que nos edifica, com tudo aquilo que nos aproxima de Deus, que deixemos o pecado de lado, que nos aproximamos do Espírito Santo, o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro consolador. Faça você adorar, faça você orar ao Senhor no teu secreto, para que essa chama, ela nunca venha se apagar.
que você possa continuamente jogar a tua mente, jogar a tua intimidade perto do Senhor. Aleluia. Que você seja verdadeiramente abençoado, querido, pois podemos glorificar o nome de Deus porque encontramos o nosso lugar. Encontramos o nosso lugar que é em Jesus Cristo, que é na presença de Deus. Só em Jesus nós nos sentiremos completos, verdadeiramente completos. Canta comigo. Somente Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Somente Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Os meus erros, minhas dores e aflições, em ti eu fui aceito pelos cravos em tuas mãos. Língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu
dos anjos sem amor não valeria o que eu estou tentando. Ainda que eu falasse língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. Aleluia, glorificado seja o nome de Deus, porque nos encontramos no Senhor Jesus. Nosso Deus nunca está morto. Vamos declarar isso através dessa canção. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Fé
esta morte eu necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, o céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Declare! O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Yeah! Graça e paz, amada igreja, amados irmãos, todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. A partir desse momento nós estaremos iniciando a nossa palavra, aonde Deus irá falar ao seu coração, como ministrou o meu coração através dessa palavra. E antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de te dizer, se você pode, fique em casa. É uma medida de proteção, é uma medida que pode estar protegendo a sua vida. Vivemos um tempo onde precisamos desse isolamento para que a propagação desse Covid-19 seja menor. Temos visto aí que a nossa cidade de Mendes, ela tem adotado algumas medidas onde as pessoas têm que usar máscaras, e isso será bom para todos nós. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no seu capítulo 4 e o seu versículo, a partir do versículo 35 ao 41. Eu intitulo essa mensagem como Sobrevivendo às Tempestades. Temos vivido dias onde muitas tempestades têm nos tirado o foco, têm nos trazido insegurança, medo, pavor, tem nos tirado o nosso foco em Jesus Cristo. Mas eu gostaria de te dizer algo. Jesus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está no barco. Não há o que temer, porque Jesus está no nosso barco. Assim diz a palavra do nosso Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre,
não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. A Tua palavra foi ministrada aqui, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, eu oro ao Senhor, clamando para que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, ser, ó Pai, dentro dessas casas, na vida, Pai, não só desses jovens, mas de todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, que traz a paz, que excede todo o entendimento, que o Teu Espírito, ó Deus, que lança fora todo o medo, possa, Pai, entrar na vida de cada um dos meus irmãos, entrar também na minha vida, ó Deus, entrar na casa destas famílias, ó Pai, para que eles tenham a certeza de que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, que eles tenham certeza, ó Pai, de que o Senhor é o dono dos céus e da terra, criador dos mares, das montanhas e de tudo o que nesta terra habita. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fato é que nos dias atuais temos vivido muitas tempestades. Tempestades essas, algumas que o mundo nos impõe, outras nós mesmos impomos, acabamos entrando dentro de uma tempestade que nós mesmos criamos. Mas a grande verdade é que nós temos um Deus todo-poderoso que é capaz de acalmar todo mar, toda tempestade, todo temporal, toda ventania sobre as nossas vidas, se nós apenas confiarmos nele. Mas eu quero destacar aqui os versículos e eu quero separar em tópicos. E o tópico 1 dessa mensagem, e eu quero te dizer, é que Jesus, ele estava com seus discípulos, ensinando a multidão, curando alguns doentes, e ao entardecer, Jesus já cansado, os seus discípulos já cansados, Jesus ordena aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar da Galileia. Esse mar da Galileia, na verdade, ele era um lago muito grande. A ciência estima-se que esse lago tenha por volta de 50 metros de profundidade e a uns 220 metros abaixo do nível do mar. E ao seu redor haviam muitas montanhas. Então, era fato, os pescadores sabiam que ali naquele local haviam muitas tempestades, porque os seus discípulos, alguns deles eram pescadores experientes. Então, eles tinham experiências no mar. Eles sabiam que ali haviam temporais, haviam tempestades. Porém, essa tempestade, ela foi diferente. Essa tempestade, creio eu, a Bíblia não relata dessa forma, mas relata que os discípulos, aqueles que eram pescadores, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram tomados de grande pavor, porque aquela tempestade, igual àquela, eles nunca tinham presenciado. Porém, havia algo de muito bom que eles tinham dentro daquele barco. E seu nome é Jesus Cristo. Ele estava no barco com os seus discípulos. E passando para o outro lado da Galileia, eu quero te dizer que naturalmente cansado, pois o verbo, ele se fez carne. Jesus naturalmente cansado de um dia cansativo, exaustivo, pois ele ensinava a multidão, ele operava milagres, ele operava cura na vida de pessoas doentes. Então ele normalmente, os seus discípulos, estavam ali conduzindo aquela embarcação e Jesus adormeceu. O que eu quero te dizer com essa primeira parte da mensagem é que muitas das vezes nós estamos tão ocupados com o nosso dia a dia, com os nossos estudos, o que vamos fazer da faculdade, o que vamos fazer do nosso trabalho, o que vamos fazer mais à noite quando encontrarmos com os amigos, e nem nos damos conta
de que Jesus está conosco, pois ele está dormindo. Assim como diz aqui na mensagem, aqueles discípulos, aqueles barcos, queridos, antigamente não havia motor, então ele era movido aos remos e às velas. Porém, quando tinha muita ventania, essas velas, elas eram fechadas para que não fossem rasgadas e os barcos eram conduzidos pelas mãos dos seus discípulos, dos pescadores. Então Jesus, ele estava dormindo e os pescadores trabalhando dentro daquele barco para que eles pudessem se transpor de um lado para o outro. Então Jesus estava descansando e os seus discípulos trabalhando. Assim, muitas das vezes é sobre a nossa vida. Jesus, ele está do nosso lado, ele está em silêncio e nós imaginamos que Jesus nos abandonou, nós imaginamos que Deus, ele não tem tomado conta de nós, porque nós não prestamos atenção naquilo que Jesus está fazendo. E ao tempo todo Jesus estava dormindo, mas não quer dizer que ele não estava cuidando da proteção dos seus discípulos, porque eu quero acreditar que mesmo dormindo, Jesus, ele cuidava dos seus, pois ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra e de todo o mar. Então, o segundo tópico dessa mensagem está no versículo 37 e 38, que vai dizer: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água, e estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa explicação dessa mensagem, eu quero te dizer que não importa as circunstâncias em que nos encontramos, Jesus está no nosso barco e ele garante a nossa segurança. Os seus discípulos, aterrorizados, acordaram a Jesus: Mestre, mestre, o barco está indo a pique, já está cheio de água, não te importa que morramos? Essa foi a pergunta dos seus discípulos. E quantas vezes eu e você, nos dias atuais, tomados de tantas tempestades, incomodamos o Mestre e dizemos: Senhor, aonde o Senhor está? Senhor, como que eu vou fazer para poder sobreviver a essa tempestade, a essa dificuldade, a essa decepção na minha vida? Onde está Deus? E o Senhor todo o tempo está conosco. E o Senhor, ele se levanta ao favor dos seus discípulos e ele repreende o mar. E ele manda que o vento cesse. Assim é na minha e na sua vida. O Senhor, ele está pronto para cessar toda tempestade. O Senhor, ele está pronto para acalmar o mar revolto na minha e na sua vida, quando nós confiamos plenamente em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, porque Ele garante a nossa segurança. Não importa aonde quer que estejamos, se confiamos em Deus, porque o Salmo 23, ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso significa de que o Senhor estará conosco, porque a Bíblia também vai dizer: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele não está conosco somente quando estamos passando por algo de bom em nossas vidas, um sucesso profissional, uma faculdade que nós passamos, um bom relacionamento. Jesus, ele também está quando nós enfrentamos uma decepção, quando nós enfrentamos o desemprego. Nos dias atuais, em meio a essa pandemia mundial, Jesus, ele ainda está conosco. Na verdade, ele sempre esteve, ele sempre estará conosco. Basta nós crermos, nós temos que confiar no Todo-Poderoso. Algo muito interessante que eu ouvi um grande ministro falando, e eu busquei fazer da mesma forma para tirar a prova, e foi real, é que eu pude escutar dele falando que a criatura
obedece ao seu Criador. Imagine você, um estranho, chegando na sua casa, você com um cachorro daqueles muito irritados, muito brabos, os pincher, não os pitbulls, brincadeira, mas imagine você aí com o seu cachorro, imagine você aí, o seu cachorro latindo, porque essa visita que é um estranho, ele chega e ele te chama, e o cachorro começa a latir, e esse estranho vira para ele e fala, vai deitar. E esse cachorro, ele não obedece. Mas eu, que sou o dono, eu sou o criador do meu cachorro, eu viro para ele e falo, vai deitar, e ele vai deitar. Por quê? Porque a criatura obedece ao seu Criador. E aí eu quero te dizer que no verso seguinte, Jesus levantou, repreendeu o vento e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Por quê? A criatura obedece ao seu Criador. Imagino eu quero aqui conjecturar, Jesus olhando para o vento falou, ei vento, calma. Ei mar, shhh. Ei mar, eu estou aqui. A criatura obedecendo ao seu Criador. E o vento que estava revolto a ponto de levar aquela embarcação ao naufrágio e, consequentemente, à morte dos seus discípulos. E aquele mar que estava todo agitado, jogando ondas, eu busquei um pouco de entendimento e os estudiosos dizem que esse mar da Galileia, eles tinham ondas de aproximadamente 6 metros de altura, e eu fico imaginando essas águas vindo para dentro do barco e os discípulos tomados de temor, e Jesus, ele apenas diz, aquieta-te. Jesus está dizendo para mim e para você, através dessa mensagem também, nós devemos nos acalmar. Nós precisamos nos acalmar. Muitas das vezes nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e muitas das vezes nós somos a tempestade de nós mesmos. Eu quero te dizer algo. Nos dias atuais, nós enfrentamos tempestades chamadas depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desemprego, falta de alimento dentro da sua casa. Enfrentamos essa tempestade do Covid-19. Enfrentamos o fim de um relacionamento como uma tempestade. Enfrentamos a ausência de paz como uma tempestade. Enfrentamos tantas outras coisas como uma tempestade. Está aí a nossa política do nosso país, que também nós podemos considerar que é uma tempestade que estamos passando, mas o Senhor logo vai dizer, acalma-te. E toda essa tempestade irá passar. E eu não quero dizer somente para os jovens, porque há uma grande necessidade na nossa sociedade moderna, em que se nós não formos aceitos da forma como a sociedade impõe, isso nos traz uma decepção tão grande que isso acaba sendo uma tempestade em nossas vidas. Isso acaba fazendo com que nós nos fechemos em um casulo e vemos essa tempestade sobre as nossas vidas e acabamos dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa tempestade, porque eu não sou aceito. Dentro da minha faculdade eu sou taxado como gordo, como negro, como feio, como bonito, e isso tem me incomodado. Senhor, eu não consigo me encaixar no padrão que a sociedade impõe sobre a minha vida, e isso está me trazendo depressão, e isso está fazendo com que eu apenas fique trancado dentro do meu quarto. Quantas tempestades têm nos assolado, quantas tempestades elas têm nos feito olhar para o lado e clamar ao Espírito Santo, e perguntar a Deus, Senhor, aonde é que você está? Porque eu não consigo te enxergar no meio dessa tempestade. Senhor, o que é que o Senhor pode fazer por mim? Porque eu já não consigo mais enxergar o final dessa tempestade. Senhor, o vento ele está tão forte que ele está me fazendo ir de contra a tua vontade. Senhor, o
mar sobre a minha vida, ele está tão agitado que ele está fazendo com que eu perca a esperança, com que eu acredite, com que eu não acredite mais que eu vou conseguir chegar no final, que eu não vou conseguir atingir o objetivo de que é cumprir o teu propósito na minha vida, de que é viver segundo a tua vontade, e eu me entrego às circunstâncias, e eu apenas digo como capitão de um navio que fala para todo mundo, mas que ele vai permanecer no navio e que vai afundar com o navio. Muitas das vezes, ó Espírito Santo, eu me encontro como um capitão de um navio, porque as circunstâncias me levam a crer de que o barco em que eu estou, ele vai a pique, porque as circunstâncias me fazem entender de que o barco em que eu estou vai afundar, e eu não consigo sentir a tua presença, e eu não consigo, Pai, mais ver a tua face em meio à tempestade, em meio a essas circunstâncias. E o Espírito Santo de Deus, ele fala baixinho no meu e no seu ouvido: eis que estou contigo. Eu sou contigo até a consumação dos séculos. Confia em mim, descansa em mim, porque Josué 1:9 vai dizer: não temas, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Tenha coragem, exercite a sua fé, porque o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai dizer que Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Por acaso não tendes fé? Essa é a pergunta para mim e para você no dia de hoje. Deus, ele está perguntando para mim e para você, quando nós nos encontramos em meio a tamanha tempestade: acaso não tendes fé? Acaso deixou de confiar em mim? Mas o Espírito de Deus, ele é comigo, ele é contigo, querido. E eu quero continuar essa mensagem dizendo que o versículo 39 e 40, ele nos diz que nós devemos sempre confiar no poder de Deus e que ele pode acalmar as tempestades que enfrentamos em nossas vidas. Nós precisamos exercitar a nossa fé e crer no milagre de Jesus, assim como relatado através da sua palavra. Os discípulos, eles entraram em pânico porque a tempestade ameaçava destruir a todos. Enquanto Jesus parecia despreocupado e indiferente, a tempestade que enfrentaram era manifesta no mundo físico, mas também existem outras. Pensem nas tempestades em nossas vidas, nas situações que nos trouxeram grande ansiedade. Qualquer que sejam as nossas dificuldades, nós temos duas opções. Nós podemos nos afligir-se e supor que Jesus não se importa mais com a nossa vida, assim como eu disse, ou nós podemos resistir ao medo e confiar nele. Quando sentirmos que estamos entrando em pânico, nós precisamos confessar que precisamos de Deus e confiar nele e que ele cuidará de mim e de você. Sabe, querido, essa passagem ela veio de encontro ao meu coração, porque quando me foi oferecido esse convite de poder estar pregando para os jovens, nesse culto jovem, eu imediatamente, já com uma palavra, não prescrita, mas uma palavra que foi ministrada sobre a minha vida há alguns dias, no Velho Testamento, eu falei: Senhor, eu vou pregar sobre isso. Mas depois, com um pouco de calma, com um pouco de mão no coração, eu comecei a pedir ao Espírito Santo: Deus, eu não quero falar aquilo que já foi ministrado ao meu coração. Eu quero falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Eu quero falar aquilo que os teus filhos têm necessidade de ouvir. E dentro do ônibus, onde eu preciso embarcar todos os dias para trabalhar, eu estava ouvindo uma canção e ali eu comecei a pedir a Deus: Senhor, fala comigo, seja através de pessoas, seja através de canções, de situações. E uma canção que estava tocando me fez olhar para um lado. Em determinada região existe um lago, um rio, que é o Rio Paraíba do Sul. E eu olhei para aquele lago e Jesus prontamente ministrou meu coração.
Jesus acalma as tempestades na sua vida. E na mesma hora eu não sabia aonde que estava relatado, depois que eu fui procurar saber que estava relatado nos 3 evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, e eu fiquei espantado com tamanha ministração do Senhor sobre a minha vida, através de umas simples circunstâncias. Uma simples circunstância, o Senhor, Ele disse: eu acalmo as tempestades na sua vida. E a conclusão dessa mensagem, porque foi o que Deus ministrou ao meu coração, ela está no versículo 41, que diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está aí uma pergunta, querido. Aqueles discípulos, eles viviam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, porém, eles ainda não o conheciam verdadeiramente. A Bíblia relata isso. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós hoje, a gente tem um grande privilégio, porque nós nos tornamos um com Ele através do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo nos fez um com Ele, e depois de tantas outras coisas, depois de 20 séculos que se passaram, o Senhor, Ele está conosco. Nós temos acesso a tudo aquilo que Jesus fez, a todos os seus milagres, a toda a sua história, e isso nos faz crer verdadeiramente de que Ele é o Filho de Deus, de que nos faz crer verdadeiramente que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Verbo que se fez carne, que Ele é o Espírito, Ele é o pão vivo que desceu do céu para que fosse restabelecida a nossa aliança com Ele. Por isso hoje nós somos um com o Pai. E então nós temos total certeza de quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo, de quem é o Deus Todo-Poderoso e o que Ele é capaz de fazer. Por isso, eu e você, nós estamos a um passo à frente dos discípulos daquela época, porque eles ainda não conheciam Jesus na sua totalidade. Eles ainda não sabiam que Jesus ia ser pregado na cruz do Calvário. Eles não sabiam que Jesus ia ser entregue nas mãos do rei, nas mãos dos pecadores, para que fosse crucificado em prol do meu e do seu pecado, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres, porque os discípulos não sabiam que Jesus era Deus. Eles tinham acesso a algumas informações, mas eles ainda não sabiam que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, relatado nesta passagem, porque eles se perguntam: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje, se nós vemos uma árvore balançando, você e eu que temos fé, nós viramos e falando: é Deus através do vento. Se nós vemos um alimento em nossa mesa, nós falamos: é Deus quem proveu. Se nós vemos todas as maravilhas, o céu, a terra e tudo que nela há contido, nós dizemos com fé: é do Deus Todo-Poderoso, do Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, e nós desfrutamos de todas as coisas. Então nós devemos confiar, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que as circunstâncias nos façam perder a fé, nos façam querer esmurecer a nossa fé, o Espírito de Deus, Ele vem e sopra no meu e no seu coração e fala: ei, não temas, confia em mim de todo o seu coração, porque nós iremos transpor de um lado para o outro, assim como foi com os discípulos, porque posteriormente a palavra nos diz que eles chegaram até o outro lado do lago, porque Jesus cura um homem, ele liberta um homem que está possesso de espíritos imundos. Então, isso nos faz entender, a tua palavra nos faz entender que eles conseguiram chegar até o final, até o outro lado. Então, querido, não importa a tempestade que você esteja passando, não importa as dificuldades que você esteja passando, eu quero te dizer algo: o dinheiro está acabando,
porque estamos isolados. Mas o pão vivo que desceu do céu é comigo e com você. A fé está esmorecendo. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está te alimentando novamente. Estamos perdendo a esperança. Eu quero profetizar na sua vida que o Espírito de Deus, ele está entrando na sua vida e te trazendo fé novamente, te trazendo esperança, te fazendo crer que essa tempestade que estamos vivenciando, não somente essa pandemia, mas tantas outras coisas, como eu também me considero um jovem, eu converso bastante com algumas pessoas, e algo que tem me incomodado muito é que as pessoas têm desacreditado do poder de Deus, as pessoas têm desacreditado nos milagres de Jesus, as pessoas não acreditam mais que uma pessoa pode se levantar de uma cadeira de rodas e andar, as pessoas não acreditam mais que Jesus pode usar uma pessoa, assim como usou Eliseu para entrar na casa de uma mulher e fazer com que os seus celeiros fossem multiplicados, porque a fé das pessoas ela tem esmorecido, porque a fé das pessoas ela tem se enfraquecido por causa das tempestades, as circunstâncias, as nossas vidas, ela tem feito com que muitas pessoas desacreditem do poder de Deus. Muitas pessoas dizem, mas se eu começar a passar fome, eu roubo para que eu não passe fome. Mas eu quero te dizer algo, jovem, seja consciente, confia no Senhor e o mais Ele fará. Seja consciente, deposite toda a tua esperança em Deus, porque talvez amanhã Deus está levantando alguém para ir até a sua casa, ver qual é a sua necessidade e sem ao menos te perguntar de que você precisa, Ele vai chegar na sua casa e Ele vai prover na tua vida em cima da tua necessidade, porque Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Ele é capaz de suprir todas as minhas e as suas necessidades. Estamos com fome, Ele é capaz de suprir a nossa fome. Estamos com sede, Ele é capaz de suprir a nossa sede. Estamos entrando em depressão, porque vivemos em um mundo moderno, onde precisamos ir para todos os lados, temos dificuldades em permanecer parados no mesmo lugar, nós queremos sempre estar num shopping, estar num cinema, estar num campo de futebol, nós queremos sempre fazer tantas outras coisas, mas nesse período de isolamento, temos ficado depressivos, angustiados, porque já não tem mais o que se fazer dentro de casa. Existem tantas coisas para fazer e uma delas é buscar mais a presença do Senhor, mas as pessoas têm ficado angustiadas, os jovens principalmente. Eu até falei com a minha esposa, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero jogar bola, eu quero poder sair na rua, bater papo com os meus amigos, mas não pode, a gente precisa ficar dentro de casa, através desse isolamento. Nós temos ficado ansiosos porque os nossos governantes estão estendendo esse período de quarentena. Nós ficamos ansiosos porque anseiamos por um projeto e quando aquele projeto a gente percebe que ele não será concretizado, acabamos por ficar ansiosos, frustrados. Como eu disse, nós temos uma necessidade de sermos aceitos por essa sociedade moderna que nos impõe um modelo que precisamos seguir para sermos aceitos, para sermos inseridos nessa sociedade. E se não formos seguir esse padrão de vida, acabamos por sermos excluídos da sociedade e acabamos nos isolando, entrando em um isolamento espiritual que não somos capazes de enxergar do amor de Deus. Então eu quero te dizer, querido, que Jesus, Ele acalmou o mar da Galileia, mas Ele também é capaz de acalmar esse mar que está te tirando a sua paz. Que Jesus, Ele fez cessar aquele vento que trouxe pavor àquela embarcação e àqueles discípulos. Ele também é capaz de cessar esse vento que insiste em soprar sobre a minha, sobre a sua vida, nos trazendo medo e nos trazendo pânico. E lá no Salmo 107, deixa que eu achar porque eu quero finalizar essa mensagem. No Salmo 107, Jesus, quando Ele acalma esse vento,
e ele cessa essa tempestade, ele também faz cumprir as Escrituras, porque lá no Salmo 107, no versículo 28, diz assim: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Eu quero te dizer que o Senhor, ele está cessando a tormenta na sua vida nesse dia, através dessa palavra, dessa mensagem, que ele está acalmando as ondas que insistem em te fazer ter insegurança, em te fazer ter medo, e que você pode ter a certeza de que o seu coração se alegrará com essa vontade de Deus sobre a tua vida, com esse milagre do Senhor sobre a tua vida, e Ele estará te conduzindo até o porto desejado, assim como diz o salmista no Salmo 107. Nós, jovens, todos vocês que nos ouvem, todos vocês que estão aí nos ouvindo, prestando atenção nessa mensagem, eu quero te dizer algo. Eu e você podemos passar por todas essas tempestades. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo e em todo o seu poder, depositar a nossa confiança no Senhor. E eu quero orar com você nesse momento, para que essa palavra ela possa penetrar ao seu coração, e que toda essa tempestade que você e eu possamos estar passando, ela possa cessar através da palavra do Espírito Santo de Deus, quando Ele diz: aquieta-te, aquieta-te, tempestade, cala-te, cala-te, mar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, Sua palavra foi ministrada aqui, ó Deus. Nós confiamos, ó Pai, no Teu poder, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos, nós depositamos a nossa esperança em Ti. Ó Deus, vivemos num mundo onde as tempestades insistem, ó Pai, em desviar o nosso foco. As tempestades, ó Deus, ela faz com que nós percamos a nossa fé em Ti, Jesus. As tempestades, ela vem para que nos façam perder a esperança, perder a fé. Mas a Tua palavra nos diz que nós devemos ter fé, que nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é capaz de acalmar o vento, de cessar a tempestade, porque foi o Senhor quem os criou. O vento, o mar lhe obedecem, assim como todas as coisas. E quem somos nós para desacreditarmos do Seu poder? Porque nós somos um contigo, nós precisamos acalmar o nosso coração, descansar em Ti, ó Deus, acreditar, ó Pai, porque não há tempestade que dure para sempre. Nós acreditamos que a alegria, ela vai vir pela manhã, e a alegria é através do cessar do vento, do cessar da tempestade, do acalmar desse mar revolto que insiste em nos incomodar, que insiste em nos fazer perder a fé. Nós acreditamos no Senhor, e eu quero orar, ó Pai, para que todas essas pessoas, ó Deus, que têm vivido as suas tempestades espirituais, das mais diversas dificuldades, sejam elas das mais simples, ó Deus, mas das mais dificultosas, onde as pessoas já não enxergam mais, não conseguem ouvir a Tua voz. Eu quero orar, ó Deus, para que essas pessoas possam dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e ouvir a Tua voz, e que possam crer que o Senhor, quando quiserdes, ó Pai, de acordo com a Sua vontade, o Senhor vai acalmar. Mas que ainda que o Senhor não acalme essa tempestade, nós também entendemos que a tempestade é você, e que o Senhor está nos permitindo passar por essa tempestade, é porque o Senhor está nos trazendo aprendizado, é porque o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos tornando fortes, o Senhor está nos provando para que sejamos aprovados, para quando passarmos por essas tempestades, levantarmos os nossos olhos para o alto e dissermos que juntamente com o Senhor nós atravessamos, nós conquistamos e nós vencemos essa tempestade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida e que você possa confiar,
crê que o Senhor ele está no barco. Não esmoreça a sua fé. Acredite, pois ainda que você não esteja ouvindo a voz do Senhor, ainda que pareça que o Senhor esteja dormindo no teu barco, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de cessar o vento, capaz de cessar o mar na tua vida. Fique com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E eu quero já aqui agradecer ao Ministério Jack por essa oportunidade de estar ministrando essa palavra aos meus irmãos, aos colegas que nos assistem. Eu quero agradecer imensamente essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.